Pai do Senhor, povo de Deus, como que vocês estão? Estão todos bem? Todos na paz? Que bom, espero que sim. Amém? E no vídeo de hoje, o Senhor colocou no meu coração com o tema de coisas que não devemos permitir na nossa casa. Amém? E um versículo que o Senhor colocou no meu coração se encontra lá, em Salmo 127, versículo 1, que diz assim, verso 1, que diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso lar é o nosso primeiro ministério, a qual o Senhor confia nas nossas mãos. Então, assim como a gente faz a limpeza física da casa, nós também temos que cuidar da limpeza espiritual da nossa casa, para que o Senhor, o Espírito Santo, possa habitar na nossa casa, com alegria. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus colocou no meu coração alguns itens que a gente não deve permitir dentro da nossa casa. E o primeiro dele é discussão e palavra de ofensa ou palavrões, Louvado seja o nome do Senhor. Um versículo me chama a atenção, se encontra lá em Efésios, capítulo 4, versículo 31, que diz o seguinte: toda amargura, ira e colera, e gritaria e blasfêmia, e toda malícia seja tirado de dentro de nós. Esse versículo me chamou muita atenção, Porque nós não a palavra ela tem poder. A palavra ela tem poder de dar vida ou tirar a vida, Louvado seja o nome do Senhor. E toda palavras ruins, palavra de gritaria, palavrões, ofensa dentro da casa, isso não agrada o Espírito Santo, isso entristece o Espírito Santo. Que possamos não permitir isso dentro da nossa casa, Louvado seja o nome do Senhor. Outro item que Deus colocou no meu coração é conteúdos que desagradam a Deus. Lá em Salmo 101, verso 3, parte A, diz assim: não porei coisas má diante dos meus olhos. Ou seja, filmes, música, conversa que estimula pecado, violência, vulgaridade. Esse enfraquece o ambiente espiritualmente, Enfraquece o nosso lar espiritualmente. Tem muitos filmes evangélicos bons, Mas eu estou falando filmes que não agradam a Deus, filmes de terror, filmes que não agradam ao Senhor. Porque tem muitos filmes que estimulam pecado, Música profana, música que não agrada ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Desenhos também, você que tem filho pequeno, desenhos também tem que ter muito cuidado. Eu me lembro de quando a minha filha tinha 2 aninhos, ela tinha 2 anos. Eu me lembro como fosse hoje, algo que aconteceu no meu lar, tá aqui um testemunho para você ver que o lar espiritual existe, as coisas espirituais existem, e tem muita gente que não acredita nisso. Eu deixava ela assistir os desenhos que ela gostava de vários desenhos, não vou citar o nome dos desenhos aqui, porque eu não quero que o YouTube derruba esse vídeo, mas esses desenhos ela assistia, nós sabemos que tem uns desenhos que não é da vontade do Senhor. E eu deixava ela na sala, ela gostava de assistir esse desenho, eu colocava para ela ver esses desenhos enquanto ela ia brincando, eu ia fazer as coisas do dia a dia. E eu me lembro que eu escutei ela conversando sozinha. Aí eu fiquei assustada com aquilo, eu fui devagarzinho ver o que estava acontecendo. E eu fui olhar. Falei, ela não é de conversar sozinha. E ela já assistia esses desenhos há muito tempo, desde bebê, que eu botava para ela assistir, inocentemente, a gente na inocência. Ela assistia esses desenhos. E eu fui lá devagarzinho, fui ver. Aí eu falei assim, filha, tu tá conversando com quem? Ela falou assim, com meu amigo, mãe. Eu falei, que amigo? Aí ela falou, ele tá ali. Querido, aquilo me arrepiou dos pés à cabeça. Sem mentira nenhuma. Acredite se você quiser.
Eu falei assim, mas como é esse amigo? Ela me descreveu. Ela descreveu o demônio. Por isso tem que ter cuidado com o filme, desenho, com o que você coloca dentro da sua casa. Cuidado. O mundo espiritual existe e é verdadeiro. E ela descreveu, quando ela descreveu, isso me arrepiou, me arrepia até hoje, isso me arrepiou dos pés à cabeça, eu congelei. E eu falei assim, filha, o sangue de Jesus tem poder. Quando eu falei isso, ela correu para trás de mim, ela correu assim para trás de mim, agarrou nas minhas pernas, mamãe, a cara dele tá ficando feia. Eu falei, filha, vamos repreender isso em nome do Senhor. E eu comecei a repreender. Eu falei, onde ele tá? Que eu não estava vendo. Eu não estava vendo, mas ela estava vendo. E eu falei assim, onde ela tá? Onde ele tá? Ela me mostrou, ela falou, você tá ali na escada sentado. Porque a minha casa, quem não conhece, é de 2 andares, minha sala fica embaixo. E para acesso para cima tem que subir a escada. Ele estava sentado na escada. Eu estendi a mão para a direção onde ele estava e falei assim, em nome do Senhor, Satanás, pega tudo que é teu e sai da minha casa em nome do Senhor Jesus. E aquilo saiu, eu falei, ele tá ali ainda? Ela falou, não, mas saiu, e saiu com a cara braba, feia, a cara feia. Então, cuidado com o que você coloca dentro do celular, cuidado com o que você coloca para você ver na sua televisão. A televisão é boa, é bom assim a gente assistir um filme, é bom, mas cuidado com o filme que você coloca. É uma brecha para Satanás entrar dentro da sua casa e fazer ruaça. Ele não precisa de uma brecha grande, é uma brecha pequena. Cuidado com o filme de terror. Tem gente que gosta de assistir filme de terror, eu também gostava, mas Deus me despertou antes. Cuidado, não é bom, não coloque isso dentro do celular. Cuidado com o que você coloca dentro da sua casa, porque isso abre brecha para Satanás entrar. Amém? E terceiro item, objeto e práticas. Lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 3, está escrito: não terás outros deuses diante de mim. Né? Evite na sua casa amuletos, superstições, oráculo, simpatia e qualquer prática que busca poder fora de Deus. Cuidado com isso. Outra coisa que eu quero acrescentar aqui também, que eu não anotei, presente. Quando você ganhar algum presente de alguém, querido, ora ao Senhor. Entrega na mão do Senhor. Ora ao Senhor antes de usar. Se ganhou, para não fazer feio, agradece. Eu ensino isso para minha filha. Agradece, obrigada. Quando chegar em casa, ora ao Senhor. Entrega esse objeto, essa roupa ao Senhor. Se Deus tocar para usar, amém. Se não, joga fora, descarta. Porque tem gente que tem inveja, tem gente que tem maldade no coração. E ela faz coisas no objeto ou em roupa para maldiçoar a nossa vida. Eu me lembro de outro testemunho que eu vou deixar para você ver quando o mundo espiritual existe. Eu me lembro que quando eu estudava, eu ainda não era casada, estudava e eu precisava de roupa. E eu estava sem roupa, minha mãe não tinha condição de comprar. E eu sem roupa, e uma moça, eu estava precisando de calça para ir para a escola, uma moça foi e falou com a minha mãe, eu tenho umas calças lá, eu vou dar para Ana Clara para ir para a escola. Minha mãe, amém. Eu recebi de bom grado, não orei. Não pedi permissão a Deus se podia orar, usar ou não. Comecei a usar. Eu comecei a passar mal, sentir mal. Toda vez que ele tinha aquela roupa, eu sentia mal-estar. Aí minha mãe falou assim, coisa estranha. Aí eu fui conversar com o presbítero da minha igreja, que na época ele era diácono, hoje é presbítero. Ele falou assim, olha, eu vou orar. E ele orou, a gente ligou para ele, ele orou de casa. E ele falou que na oração ele via essa pessoa indo até um local e fazer um trabalho com aquelas calças. Ele falou, descarta, queima, não dá nem para os outros, queima. E minha mãe foi e queimou, e eu estava precisando. Minha mãe falou, Deus proverá. E Deus usou uma irmã da igreja e me abençoou com roupa para mim para a escola. Então, por isso que eu falo, cuidado, evita essas coisas dentro da sua casa. Porque assim o ambiente da sua casa vai ser um ambiente abençoado. Um ambiente onde Deus habita, onde Deus possa habitar com alegria. Outra coisa, falta de perdão
e ressentimento. Lá em Marcos, capítulo 11, versículo 25, está escrito o seguinte: perdoai se tem alguma coisa contra alguém. Né? Esse versículo é apenas a parte B desse versículo. Então, o perdão, liberar o perdão, quando a gente libera o perdão, o coração transborda de leveza, o ambiente fica melhor. Aonde há perdão, há a presença de Deus. Então, libera o perdão. Se você está ressentido com alguém, dentro da sua casa, se você brigou com seu esposo, brigou com a sua esposa, não vai dormir antes de se reconciliar. Não é bom, se reconcilia. Porque a Bíblia fala que a oração ela é interrompida, Deus não ouve. Então, se você brigou com seu filho, brigou com seu cônjuge, antes de dormir, peça perdão. Peça, se reconcilia, para que a oração de vocês seja ouvida e para que o lar de vocês seja abençoado. Não vai dormir com raiva, não dorme com raiva, com rancor. Peça perdão antes de dormir. Outra coisa que não devemos permitir na nossa casa é negligenciar a oração e a palavra. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, está escrito assim: orai sem cessar. Né? Um lar que tem oração, que tem palavra, ele é um lar abençoado. Mas um lar sem oração, sem palavra, é como se fosse uma casa sem luz. Então busque, ora ao Senhor, todo dia, ora ao Senhor, lê a Bíblia em família, lê com seu filho, nem que seja um minutinho. Eu sei que a gente trabalha é corrido, mas tira um tempo para o Senhor, tira um tempo para a sua família enquanto é tempo. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós temos que fazer isso, cuidar do que é nosso. Cuidar do que o Senhor nos deu, nos confiou, que é o nosso primeiro ministério, que é a nossa casa. Cuide da sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Tire um momento com a sua família. Lê a Bíblia. Nem que seja um versículo junto com seus filhos, com seu esposo. Desliga do celular. Lê a Bíblia. Ora junto com a família. Na minha casa, desde que eu casei, eu sempre faço isso. A gente não tem como almoçar juntos, mas a gente não tem como tomar café junto, mas a gente janta junto. E na hora da janta, a gente desliga o celular. Eu não deixo o celular na mesa, não deixo o meu celular, nem meu esposo, nem minha filha. A gente deixa o celular longe. A gente senta na mesa, se reúne, aonde eu converso com a minha filha, pergunto como é que foi o dia, pergunto meu esposo pergunta, a gente conversa, a gente tem um momento em família, a gente ora, a gente lê a Bíblia junto, quando a gente consegue. Então faça isso, para que Deus possa abençoar seu lar. A 6, desordem e negligência. Lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 40, está escrito: mas façai-se tudo decentemente e com ordem. Zelar pela limpeza, organização da sua casa, é um ato de gratidão a Deus. Então, cuide do que Deus te deu. Talvez você está triste, não quer limpar a casa, porque é uma casa simples, uma casa pequena. Mas cuide do que Deus te deu. Se Ele te deu essa casinha pequena, cuide. Porque como é que Ele vai te dar algo melhor se você não cuida do que você tem? Então deve cuidar do que você tem. Cuida da sua família. Cuida da sua casa que Deus te deu. Porque assim você há de ser abençoado. 7. Ingratidão. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, apenas a parte A do versículo diz assim: em tudo dai graça. Mesmo na dificuldade, louva o Senhor. Porque aí, você louvando ao Senhor, abre porta para a presença do Senhor entrar. Mesmo que você estiver triste, angustiado, coloca um louvor. Eu faço isso quando eu estou triste, angustiada, triste com alguma coisa me irritou, eu boto um louvor e começo a louvar, eu oro, aquela angústia, aquela tristeza sai e eu começo a ter gratidão ao Senhor. Então não seja ingrata ao Senhor. Dá gratidão a Ele, para que seu lar venha a ser abençoado e a presença do Senhor venha a ser manifesta no seu lar. Outra coisa que não devemos fazer no nosso lar. 8, item.
Não deixe pessoa invejosa entrar na sua casa. Feche a porta da sua casa para a inveja. Proteja o seu lar. Cuidado com pessoa que entra na sua casa. Que lá em Provérbio, capítulo 14, versículo 30, diz o seguinte: o coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a prodidão dos ossos. A inveja, querido, ela é destruída, e traz o mal ao ambiente. Ela destrói o ambiente. Então, ela traz um mal. Cuidado com quem entra na sua casa. Lá em Salmo, está escrito o seguinte, Salmo 101, verso 7. O salmista fala o seguinte: o que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que profere mentira não entrará firme perante os meus olhos. Então, fecha a porta para essas pessoas. Não deixe essas pessoas entrar na sua casa. Cuidado! O mundo espiritual existe e é verdadeiro. Tá aqui, eu vou deixar mais um testemunho para você saber o que é o mundo espiritual. Eu abri a minha casa para qualquer um entrar. Eu tinha uma conhecida, não vou dizer amiga, eu conheci uma moça e ela vinha quase todo dia na minha casa, um dia sim, um dia não. E eu ajudava muito ela, eu tirava as coisas de mim para dar. Ela falava que às vezes estava precisando de alimento, eu tirava do meu armário, eu dava. Eu dava roupa. Ela falava que estava sem roupa, eu tirava da meu guarda-roupa e dava. Ela falava que estava sem as coisas para forrar a cama. E eu estava desempregada naquela época. Eu falava, não tem como eu comprar. Ela falava, não, se tu tiver aí, pode estar até rasgado que eu costuro e eu uso. Eu tirava do meu e dava. E ela vinha aqui em casa, só que eu, na minha inocência, eu não sabia. Ela estava de olho no meu esposo, eu não sabia. E teve um dia que ela veio aqui em casa e falou, tá passando mal, queria remédio. E eu botava remédio dentro de uma necessaire e deixava no meu quarto escondido, porque eu não queria deixar exposto por causa da minha filha, que eu tinha medo da minha filha tomar. Minha filha gosta muito de remédio, gostava de tomar remédio. E eu ficava com medo dela pegar e tomar e eu guardava escondido. E ela estava na minha cozinha, eu falei, só espera um instantinho que eu vou ali no quarto pegar. Eu fui no quarto, daí a pouco quando eu vi já estava atrás de mim. E sentou na minha cama, eu não gosto que ninguém senta na minha cama. E começou a falar umas coisas que na hora eu nem dei ideia. Umas coisas sem pé, sem cabeça, eu não dei ideia. Só que, como que Deus é tremendo? Deus, ele desperta a gente antes. Eu tinha tido uma visão. Eu sonhei que a minha casa, os tijolos caíam, mas minha casa estava em pé e nós moramos dentro. E caíam os pedaços de tijolo e ficava aquelas brechas. Deus me deu essa visão. E eu falei com a irmã da igreja, a irmã falou assim, cuidado que isso vai vir coisa para tua casa, cuidado, é brecha que tu tá abrindo, cuidado. E eu nunca imaginei que era ela. E quando chegou num dia de culto, Deus usou uma outra irmã, e meu casamento começou a ficar uma bagunça, uma briga. E Deus usou essa irmã e falou, tu tá, minha serva, tá abrindo porta para quem eu não deixei entrar na tua casa. E Deus falou, Deus foi tremendo, e no final do culto, eu fui ter essa irmã, falei assim, o que a irmã falou foi para mim, porque é o que está acontecendo na minha casa. Ela falou, é para a irmã mesmo. Por isso que a profecia, ela é assim, ela não citou nome, Deus usou ela no profundo, falou tudo o que estava acontecendo na minha casa e ela não citou nome. E no final do culto eu fui até ela e meu esposo e falei com ela, sou eu. Porque eu senti, sou eu. Tudo que você falou ali, Deus te usou, sou eu. E ela orou por nós. E eu falei assim, como é que eu vou falar para essa pessoa não ir na minha casa? Porque eu sou uma pessoa, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa que não gosta de magoar ninguém. E ela falou, ora ao Senhor. E eu orei ao Senhor, falei, Senhor, como que eu vou chegar perto dessa pessoa e falar que eu não quero que ela vá na minha casa? Eu não sou desse tipo de pessoa. E eu comecei a orar. E Deus afastou essa pessoa, meu lar. Depois Deus passou uns dias, Deus me deu outra visão, e que eu sonhei que eu e meu esposo colocando, tapando os buracos com cimento.
E eu entendi que eu estava tapando as brechas. E graças a Deus, Deus levou essa pessoa para longe, nunca mais veio na minha casa e meu casamento é uma benção. Então, cuidado com quem entra na sua casa. A inveja, a pessoa tem pessoas que têm inveja. Às vezes você fala, minha casa é simples, não tem muita coisa, mas às vezes ela tá com inveja querendo o que é teu. Às vezes quer o teu marido, às vezes quer a tua esposa, às vezes quer ter a tua vida. Então, cuidado. O mundo espiritual existe e é verdadeiro. Então, que possamos pensar nisso. Cuide da sua casa. Faz a limpeza. Limpa fisicamente, mas também pensa na limpeza espiritual. Como você pode manter a sua casa espiritualmente limpa? Ora todos os dias. Todos os dias convida o Espírito Santo para entrar na sua casa. Lê a Bíblia todo dia em família, nem que seja poucos minutos. Coloca louvores para você estar louvando no seu lar, para que o ambiente venha a ser um ambiente de bênção, para que o Senhor, o Espírito Santo de Deus possa habitar na sua casa com alegria. Louvado seja o nome do Senhor. E ore, Ore em cada cômodo da sua casa. Vá nos cômodos, levanta a mão, ora, consagra ao Senhor cada canto da sua casa, consagra ao Senhor, entrega na mão do Senhor, para que seu lar venha a ser um lar abençoado. Amém? Fique com essa palavra em nome de Jesus. Se foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, eu deixo esse vídeo para vocês, essas experiências que eu tive. Então, entenda que o mundo espiritual existe e é verdadeiro. Amém? Vamos estar orando neste momento, vamos estar orando pelo seu lar. Feche os seus olhos se você puder. Se não puder, ouve essa oração em nome de Jesus. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada, Senhor, por essa palavra. Obrigada, Pai, por nos ensinar a cuidar do nosso lar. Nos ajuda, Pai, a cuidar da nossa casa, da nossa família, que é o nosso primeiro ministério ao qual o Senhor tem nos dado, nos confiado aqui na terra. Nos ajuda a cuidar dos nossos filhos, do nosso esposo, da nossa vida. Nos ajuda a cuidar da nossa casa. Pai, nos ajuda. Abençoa, Pai, cada canto, cada cômodo da nossa casa, do nosso lar. Guarda, protege, livra de todo mal. Senhor, nos dê sabedoria em quem tem entrado dentro da nossa casa. Nos dê sabedoria, ó Pai, em quem vamos convidar para estar entrando dentro da nossa casa. Nos dê sabedoria, Senhor, naquilo que vamos colocar dentro da nossa casa. Pai, nos dê sabedoria, nos ajuda, nos fortalece. Pai, vai entrando nos lares neste momento. A cada um que está ouvindo, ó Pai, esse vídeo, ouvindo esse áudio no seu carro, na sua casa. Pai, abençoa este lar, abençoa essa família. Pai, vai de encontro, ó Pai, no teu nome. Pai, eu te entrego esse lar, eu te entrego essa família, eu te entrego essa casa. Pai, vai vasculhando a cada lar, cada canto, a cada cômodo dessa casa e vai repreendendo todo o mal. Aonde, ó Pai, tiver um demônio escondido, aonde tiver algo escondido, ó Pai, Pai, que em teu nome, ó Pai, nós expulsamos em nome de Jesus. Pai, guarda e protege a cada lar, a cada família, em nome de Jesus, e nos dá sabedoria, ó Pai, em nome de Jesus. São as graças que eu te peço hoje e todo sempre, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo. Um beijo.